das Terapeutas ativando aí na sua telinha. Hoje estamos com uma nova integrante aqui na Liga. Josi Padilha está aqui com a gente. Gente, olha que máximo. Ela é do Instituto Curar de Bauru, especialista em mesa radiônica, astrologia. Olha que máximo. Imagina quanta coisa boa que ela vai trazer aqui nos quadros pra gente, né? Então, fiquem ligadinhos, não percam e também não percam o programa Karina Andriotti, que ela vai estar também nos programas falando tudo pra gente, hein? Adoro, não vejo a hora. Josi, seja muito bem-vinda à Liga das Terapeutas. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu particularmente quis trazer aqui para a Liga das Terapeutas, que é o suicídio. É um tema delicado, é um tema que as pessoas ainda têm muito tabu ao falar, né, desse tema. É uma coisa que fica ainda meio escondida, né? As pessoas expõem embaixo do tapete, mas tem acontecido muito. Muito, o número é alarmante, vem crescendo. Nas entrevistas com a Cleo, a gente tem falado sobre isso, né? Os adolescentes também, o número é assustador, né? Então, eu acho que, não sei porque eu senti de trazer para a Liga agora este assunto. Né? Muitos de vocês já me conhecem a minha história, né? Sabem que eu passei por isso. Meu pai se suicidou aos 46 anos, quando eu tinha 13 anos de idade. E eu falo por experiência própria, porque isso foi, né, colocado embaixo do tapete pela minha família. Né? Como até se meu pai não tivesse existido. Né? Doía tanto, as pessoas não sabiam o que fazer com isso. Então, não se falava dele. Tinha ali uma fotinho bem discreta dele em casa e na casa do meu avô, mas assim, nas reuniões ninguém lembrava dele, ninguém falava dele, não era falado nisso, nunca ninguém questionou o porquê, nada. E eu também deixei isso embaixo do tapete. Só que no decorrer, eu fiz muitos anos terapia convencional, mais de 20 anos, só que é aquela coisa da terapia, né? Não querendo julgar, mas para mim não surtiu assim, aliviava, mas não surtiu nada assim de concreto, né? Na minha cura. Quando eu fiz 40 anos, não sei, mexeu aí, falei, tá na hora de eu tirar a meleca de baixo e mexer nisso aí, porque não tá legal. E a gente tem que ver isso. Foi aí que as terapias entraram na minha vida. Né? Primeiro a Mariana com o Reiki, aí a Cris surgiu com barras, a Cleo veio com a constelação. A constelação foi assim maravilhosa, porque ela trouxe para mim o entendimento. Né? Eu pude ver, a constelação mostra. Né? E aí as terapias... continuei com as terapias, né? Theta Healing, barras, Reiki, ainda com tudo, aí me auxiliando para tratar, porque é uma coisa que mexe muito com a gente. Então, eu queria que cada uma delas aqui, com a sua especialidade, né, falasse um pouquinho como que elas veem o suicídio, né, como que a constelação vê o suicídio, como que o Axis vê, né, a terapia quântica vê, né, a Mariana na holística, a Natália aqui com a hipnoterapia e a Josi também aí com a mesa radiônica, toda a sua experiência, né, com a astrologia e toda a sua bagagem aí, né. Então eu vou começar com a Cleo, com a constelação, porque a constelação tem uma visão bem forte, né, do suicídio. Então, é um tema super tabu mesmo, né? E sempre é bom trazer, porque hoje é um número intrigante, os adolescentes, tá havendo uma diminuição na faixa etária.
Então, crianças hoje, 11, 12, e vêm acometendo, né, tirando a própria vida, né? Então, nós precisamos falar sobre suicídio de qualquer maneira, né? Mesmo porque o suicídio é uma lacuna, né? É um buraco. Como que pode a pessoa não querer viver, tirar a própria vida, um adolescente, um jovem, uma criança de 11 anos de idade? E aumentou muito, aumentou o índice de suicídio entre os adolescentes, 200% vem aumentando. Meu Deus do céu. A cada 40 segundos, uma pessoa ao redor do mundo tira a sua própria vida. Está acontecendo agora, nesse instante. No Brasil, especificamente, a cada 13 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Então, existe algo acontecendo, né, por baixo do tapete, a nível inconsciente. As constelações vão trazer aquilo que está escondido, as lealdades, as dinâmicas ocultas, né? E como assim, podemos dizer, as constelações elas vão mostrar que vem ocorrendo dentro das gerações. Muitas vezes nós identificamos, ocorreu lá atrás, num tataravô, e aí os descendentes, alguém vem incluir, né? O que significa isso? Quando alguém tira a própria vida, no geral, como a Karina mesmo trouxe, escondido, as pessoas não falam, é algo que dói tanto, é tão intrigante, que as pessoas acabam apagando, né? Ou rejeitam, ou negam, ou acusam. Né? E aí, o que acontece? Fica um buraco, fica uma lacuna. E as constelações com as ordens do amor, do Bert Hellinger, ele traz as leis que regem os relacionamentos. Como existem as leis na química, na biologia, Bert ele vai sintetizar as leis que regem os relacionamentos. Tal qual a lei da gravidade, existem leis que as pessoas que quiserem conhecer as constelações, elas vão apresentar essas leis com mais clareza. São as leis do amor. A lei do pertencimento, né? Todos têm o direito de pertencer. Todos têm o direito de ser incluído. E quando ocorre um suicídio, não se fala, apaga-se, rejeita-se ou acusa, ocorre uma exclusão. Fica um buraco? Fica uma lacuna? Fica algo mal resolvido? Com certeza. Então, um descendente, como dentro das leis, as ordens do amor, também existe a lei do equilíbrio. O que significa isso? Toda dinâmica, todo sistema familiar clama a inclusão, a integração. Como aquilo foi apagado, ninguém falou a respeito, não houve uma inclusão amorosa, uma internalização, um reconhecimento dessa morte, fica um buraco. Um descendente virá ali para tomar esse lugar, para trazer a integração, para apresentar aquilo que não foi integrado, aquilo que não foi incluído. Então, uma pessoa no sistema trará de volta aquele apagão sistêmico, aquilo que foi rejeitado. E isso ocorre muitas vezes por lealdade ao sistema, pela necessidade de pertencimento daquele avô, daquele tataravô, um neto, um descendente poderá, então, trazer à tona, dizendo assim, isso ocorreu, isso não foi visto, olhem para isso, eu vejo você, meu avô. Eu represento aquilo que não foi incluído na nossa família. É por aí que as constelações vão trabalhar. Vou passar para uma das da Liga, pode ser a Cris. Olá. Então, dentro da física quântica, o que a gente pode dizer, né? Que nós abaixamos a frequência e abaixamos muito. Né? Então, às vezes as pessoas questionam muito, como que eu vou melhorar a minha frequência energética? Né? Isso é um questionamento assim, de praticamente todo mundo que eu atendo. Então, você abaixa, quando você está pensando em algo negativo, você vai abaixando a sua frequência. Né? Então, essa é uma frequência bem baixa. Então, o que eu diria? Aumente a sua frequência. E como que a gente faz isso? Nós fazemos através de alguns elementos que nós encontramos de fácil acesso, como música. Música é algo que vai te elevar.
Vai tirar você desse padrão que você baixou, que você está pensando em algo que é ruim, né? Que é um suicídio. E aí ele vai te alavancar, vai tirar você desse patamar e colocar você em outro patamar, em outro nível. Por quê? Porque o hertz é diferente. Então, o hertz de um suicida, de um padrão de pensamento, é muito baixo. Se você colocar um nível de música, por exemplo, um nível de música que fale na tua alma, aí as pessoas perguntam, que música que eu ouço, então? Aquela que te diz algo alegre, algo bom, algo que fale na tua alma, que aquilo vai remeter no teu coração, e o teu coração, como um holograma, ele vai voltar a energizar o teu corpo. Então, aí nós vamos aumentar o fluxo energético seu. Então, você vai aumentar os seus hertz. Aumentando os seus hertz, você começa a tirar os pensamentos que são pensamentos que vão que estão te prejudicando ou te levando a pensar em suicídio. Então, essa é uma forma de você mudar a frequência. Outra forma, cheiros que te elevem, cheiros que te lembrem de algo positivo. Por exemplo, eu quando sinto o cheiro de alecrim, eu me alegro, não porque é um aroma que realmente ocasiona isso, mas porque para mim me remete ao campo, que me remete à minha infância, que era um lugar onde eu morava. Então, algo que faz você trocar os seus hertz. Isso é muito importante, é você aumentar essa frequência quântica. Então, a gente vê como é uma forma de de falar em suicídio, mas de você saber sair dessa vibração. Tá? Porque é muito importante a gente entender, mas também saber sair disso. E é muito sutil, mas é muito eficiente. Então, você sabe que esses dias eu estava... domingo foi, a gente estava voltando de um... A gente foi num barzinho, uma amiga minha, e a gente estava voltando pela pista. E a gente viu um movimento ali, e um cara estava lá em cima do... Como que chama aquilo ali? Pontilhão. Tava todo mundo lá, a polícia estava lá, ele estava lá em cima. Eu falei, gente, né, o que... Aí conseguiram tirar ele, né? Eu falei... Nossa, o que leva uma pessoa a chegar a esse ponto? Tem que estar muito no desespero. E assim, energeticamente, a gente fala que houve uma desconexão com o divino, né? Então, quando se desconecta com aquilo que é a tua essência, você se desequilibra. O teu corpo sente, a tua mente sente, né? Os teus pensamentos começam a ficar negativos e o teu corpo adoece. Então, para chegar nesse ponto, a pessoa tem que estar totalmente desconectada de si. Não é? E aí eu estava assim, observando aqui, eu vi cada 40 segundos uma pessoa no mundo se suicida. 800 mil pessoas por ano. Eu falei, gente, quantas... Milhões, milhões, né? Gente, é muita gente, né? Sim, e fora, sim, eu fiquei pensando isso, fora os suicidas inconscientes, né? Não é nem só o suicida do corpo. E essas pessoas que não querem mais, não vê mais graça na vida, elas nem sabem o motivo, não perdeu a graça, a vida ficou assim, totalmente preta e branca, e elas estão mortas-vivas, andando aí como zumbis. Quantas pessoas, então... estão nesse suicídio inconsciente, bebem demais, se drogam demais. E aí tudo isso veio comigo e eu falei assim, eu preciso falar isso, né? Não é só o suicídio do corpo, mas sim o suicídio de você não ver mais graça na vida, sem sentido, né? Não ver mais colorido. E eu sempre, quando alguém vem com um quadro assim de muita depressão, eu coloco para a pessoa o seguinte, comece a olhar a vida de uma outra forma, porque a vida é uma escola, a gente está aqui para aprender,
Se você olhar para a vida sempre de uma forma negativa, é claro que você vai ficar triste, é claro que você vai ficar infeliz e você não vai ver colorido. Quando você olha para a vida e que você vê que a vida, você pode aprender com todos os problemas, mesmo sendo muito difíceis, mas eles vão te deixar forte, tudo faz sentido, né, na nossa história. É isso. Vamos passar assim, então? Ai, esse tema. Esse é um tema que, até antes de eu ter a palavra e a gente começar, eu relatei um pouquinho para elas, porque assusta muita gente que não me conhece. Né? Me conhece do que me conhece nas mídias sociais, do hospital onde eu trabalhei, dos empregos que eu tive, mas não sabe de onde eu vim realmente, né? Da minha infância, da minha adolescência e de parte do começo da minha vida adulta. Eu sou hipnoterapeuta porque a hipnose funcionou comigo. Né? A hipnose com a depressão suicida, ela trabalha nas profundidades do inconsciente, fazendo exatamente essa junção de tudo que a gente falou, que vocês falaram até agora. Mas, às vezes, eu me perguntava assim, né? Eu vou contar meu caso depois, mas dentro da hipnose, ainda me pergunto, né? O que vai fazer essa pessoa sentir? Porque ela já sabe que ela tem que sentir uma coisa melhor. É óbvio que uma pessoa que é suicida, ela tem que se sentir melhor. Parece uma coisa ridícula você falar, você não está vendo graça nessa flor linda? Não. Não sente. Mas o que fez essa pessoa não sentir a graça? Ou o que fez ela usar quantidade de droga ao ponto de entrar numa overdose? Ou como eu já acompanhei casos de anorexia até chegar ao corpo à falência múltipla de órgãos, de uma menina de 19 anos. Com toda a condição financeira estruturada completamente. O que faz uma pessoa chegar nesse ponto? Qual é o tamanho da dor que não foi revelada, que ela não conseguiu entender para ela chegar a essa inércia de sentimento, né? E parece muito simples, às vezes, a gente sugerir isso, mas quando a gente fala das causas inconscientes, a pessoa já sentiu uma emoção gostosa na vida. Ela já foi amada, ela já foi querida. A questão é que ela não se lembra como é isso. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa e conversei exatamente disso com ela. E eu falei, em algum momento do atendimento, eu perguntei assim, qual foi o momento que você se sentiu mais feliz? E ele olhou para minha cara e falou, peraí, já sei. Eu falei, você consegue se sentir de novo assim? Não. Mas se você conhece o sentimento, você sabia voltar. Porque o nosso campo de memórias está ligado às nossas sinapses neurais. Então, nós temos um caminho de felicidade dentro de nós. Mas a questão é que, enquanto a gente está disparando os gatilhos negativos, a gente não consegue se lembrar qual é o caminho. Então, é quase como jogar um pouquinho de migalha ali para a gente ir lembrando o caminho que a gente tem que fazer de volta, né? E, no meu caso, eu venho de uma família super estruturada, meus pais sempre foram muito queridos, tenho irmãos incríveis, mas em algum momento eu me perdi. Não me senti amada. E isso foi de infância, desde pequenininha. Então, de pequenininha, eu tinha 7, 8 anos, eu me lembro de eu falando para minha mãe, eu pegava faca na cozinha, 7 anos. E eu ia e falava que ia me cortar. E aí, o que as pessoas faziam? Não culpo ninguém por isso, mas olha a falta de informação, o que ocasiona. Eu sou uma sobrevivente de um suicídio que não deu certo, porque se tivesse dado nem hoje eu não estava aqui. Né? Tudo tem um propósito, gente. Mas, quando pequena, a minha mãe não sabia lidar com isso, meu pai também não, eles me botavam de castigo, às vezes brigavam comigo, gritavam, e aquilo piorava o sentimento da rejeição. Então, quando eu fui adolescente, comecei a desenvolver essas dependências emocionais, começou a se agravar. E aí eu tive uma histeria, hemiplegia facial, tentei suicídio com medicamento, não medicamento de tomar, não, com KCL. E se eu tivesse acertado a mosca, era meu coração parando na hora. É que eu não tive coragem de injetar. Mas, assim, eu trabalhei no hospital, o risco era muito grande de eu ter conseguido isso. Eu sabia exatamente o formato que eu gostaria de fazer e como eu queria morrer. Então, assim, foi realmente dar esse depoimento hoje sem chorar. É esse caminho que você falou, a gente vai buscar depois de um tempo, porque a gente precisa
olhar para isso respirando e contando essa história sem ficar se lamentando, né? Falar sem chorar. Sem chorar. É muito difícil. Foi curado, né? Quando a gente consegue falar, foi muito profundo. Então, assim, a minha dica para quem vive essa situação hoje é busque alguém que não só o consolo de alguém, mas busque alguém que vai amparar a sua dor. Sim. Na profundidade que você vai sentir, porque você vai sentir. Então, assim, busque alguém que você confie o suficiente para pegar na sua mão e falar, eu tô com você porque vai doer, mas eu tô te segurando. Acho que essa é a melhor parte. E passo para a Josi para saber os mapas astrais de tudo isso. Desvenda o meu, Josi. Olá. Bom, eu vou falar de dois lados, né? Pela mesa radiônica, eu atendo bastante adolescentes e principalmente o trabalho com a depressão. E aí, qual a primeira coisa que eu faço quando eles chegam lá? Que música você escuta? Qual tipo de música que você escuta? Ah, eu escuto sofrência o dia inteiro. Então, primeira coisa, nós vamos trabalhar isso. Porque o que está acontecendo? É exatamente isso. As rotinas dos nossos jovens, elas estão vazias. Sim, e aí você vai falar, ai, mas isso é culpa de quem? Gente, de nós pais. Qual está sendo a nossa preocupação? É ganhar dinheiro, é cuidar do filho, sabe? Tem que colocar a culpa de todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar isso. A palavra, a culpa até é responsabilidade mesmo. Todo mundo tem que estar junto. E aí eu sempre entro por aí. Eu sempre pergunto qual a sua música. Então, esse tipo de música, presta atenção, você escuta o dia inteiro. Como você quer ficar no final do dia? Exatamente. Vai atrair. Entendeu? E aí, até foi muito engraçado que a minha filha indicou uma pessoa, minha filha mora no exterior, e indicou uma pessoa, a pessoa veio até mim, e aí a menina ligou para ela e falou assim, Pérola, a sua mãe falou para eu não escutar mais essa música. Que terapeuta que fala para a gente não ouvir a música? A Josi. Ué. E assim, quando a gente lida com energia, a gente começa a prestar atenção em algumas coisas que são pequenas, gente, mas, sabe, são hábitos que você fala assim, olha, exatamente. Eu tô... mas é isso. Gente, eu tô nessa vibe, de holística e tal, que nem tinha esse nome na minha época, né? Era outro. Há quase 40 anos. Então, perceber palavras. Eu fiz um curso que eu falo hoje, vocês falam PNL, né? Na minha época chamava neurolinguística. Sabe? Era neurolinguística bem. E assim, aí a gente olha e fala, escuta, né? Mudou o nome, mas olha aí, ó, as coisas estavam indo para esse caminho, né? E astrologicamente, a gente tem algumas... coincide com a casa 8, que é a casa do autoconhecimento. É esse ano, né? Não, a casa de cada um pessoal. Tá? Quando você faz o mapa anual de cada um, o que acontece? O que você vê? É o ano do autoconhecimento. Ao invés da pessoa fazer esse autoconhecimento, ter um caminho, alguém que pegou na mão, não. Ela tenta fazer sozinha e é aí que ela se perde. Entendeu? Ela não tem... Para quem... Tá, eu quero me autoconhecer. O que eu procuro? Dentista? Qual tipo de profissional? Entendeu? É verdade. Então... É isso, tanto na terapia energética quanto na astrologia a gente tem como saber como funciona. A gente só tem que procurar o caminho certo. Gente, é um tema assim que se deixar a gente fica a tarde inteira. O Orlando tá aqui, parece um mestre de sinfonia, porque o nosso tempo já esgotou. Mas, né, para frente a gente volta, né, falar um pouco mais sobre isso, porque é muito sério, né? Essas estatísticas que a Cléo passou é muito sério, né?
Então, a gente tem que estar falando sim e sempre deixar aí, se sentiu triste, depressivo, foi isso que a Natália falou. Procura ajuda, pelo amor de Deus. Se afinide com alguém. Né? Exatamente, com Sente alguém. a energia de alguém que vai dar certo. Exatamente. Procura ajuda, seja ela qual for. Por favor, fica aqui o nosso apelo final, né? A orientação. A Cleo é. Não, eu já estou apelando mesmo. Busca né? gente, uma conversa vale tanto. Exatamente. Procure ajuda. Então, a Liga das Terapeutas ativa!